Sim, senhor. Então, caros participantes e, em especial, Geoparque Aroca, nosso anfitrião e organizador deste segundo webinar, bem-vindos ao nosso ciclo de webinars Geoparques Unesco Portugal, que começámos a semana passada com a Nardo Tejo e iremos até setembro percorrendo os 5 geoparques que fazem parte desta rede nacional. O Turismo Portugal junta-se como parceiro institucional e parceiro amigo, com o grande objetivo de consolidarmos esta rede de oferta que os geoparques nos proporcionam e também estruturarmos melhor esta rede e este trabalho que tem vindo a ser tão profícuo e tão útil em cada um dos territórios. E achamos que se trabalharmos em rede, os outputs serão melhores e serão mais abrangentes. E este ciclo de webinars é a nossa primeira iniciativa em rede e por isso muito nos orgulhamos de a termos conseguido em tão curto espaço de tempo implementá-la. Hoje o tema é património geológico e geoturismo e para começar este webinar, que tal como tínhamos combinado para todo o ciclo, tem sempre um convidado pelo Geoparque anfitrião. Hoje temos Christophe Vanderberg, que é o secretário do Programa Internacional de Geoparques da Unesco e que nos vai explicar esta dimensão do geoturismo e a importância dos geoparques a nível internacional. Thank you, Christophe, for being with us. Depois teremos, obviamente, a apresentação do Aroca Geoparque pelo António Duarte e vamos tentar conhecer um pouco melhor aquilo que o Geoparque oferece do ponto de vista não só do turismo, mas de todo o trabalho com a comunidade. E depois, também como está combinado com todos os parceiros, temos 2 convidados que são parceiros do Geoparque anfitrião. E temos connosco a Paula Brito, do Hotel São Pedro, que é um parceiro Geoparque, e o Pedro Teixeiro, de uma agência de viagens que trabalha especificamente o Aroca Geoparque, que nos vai falar também de criatividade e inovação no contexto do Geoparque. Portanto, temos aqui muita matéria para refletirmos, vamos tentar fazer este webinar no máximo 2 horas, para também, enfim, não prolongarmos muito os trabalhos e sermos efetivos, e passo desde já a palavra à doutora Margarida Belém, Presidente da Câmara Municipal de Aroca, Presidente da Associação Geoparque Aroca, entusiasta há muitos anos do geoturismo e de todo este trabalho nos territórios e nas comunidades. Passo-lhe a palavra, doutora Margarida, para as boas-vindas. Bem, obrigada, doutora Teresa, e cumprimentá-la em primeiro lugar, e cumprimentá-la a si enquanto moderadora, mas essencialmente enquanto representante do Turismo Portugal. Efetivamente, o Turismo Portugal foi muito ágil no estimular desta participação, desta rede e dinamização desta rede, e por nos ter dado efetivamente a importância que nós precisamos que tenha no seio do turismo de Portugal. E, portanto, cumprimentar também todos os geoparques que estão connosco nestas ações e, em especial, permitam um cumprimento especial ao Geoparque Estrela, que entrou para a rede global de geoparques. Portanto, as nossas felicitações em nome do Geoparque Aroca, mas em termos globais. Cumprimentar o Christophe, seja bem-vindo, certamente que irá partilhar connosco algo de novo e reforçar a importância destas ciências e de conhecimento nos territórios.
cumprimentar toda a equipa do Aroca Geoparque, e quando digo equipa estou a falar da equipa que diretamente trabalha com António Duarte, mas todos os parceiros que fazem parte desta equipa, o Pedro Teixeira, o Paulo Brito e todos os demais que estão a assistir a esta sessão. Queria também cumprimentar a Comissão Nacional da Unesco, que tem estado connosco também numa verdadeira partilha e também de partilha do conhecimento e também de conexão, e portanto agradecer também a participação. E a doutora Teresa referiu, e efetivamente o Aroca Geoparque, o município, já há 11 anos, e há 11 anos atrás fazia história quando vimos o nosso património ser reconhecido pela Unesco como Geoparque Mundial da Unesco, integrando as redes europeias e a rede global. E, portanto, e com esta adesão, o município iniciou aqui um percurso, um projeto de desenvolvimento territorial, um projeto que na altura era inovador e que continua a ser muito inovador, muito assente nesta valorização dos nossos recursos, da nossa cultura, do nosso património, da autenticidade das nossas pessoas, da cultura e de todos. E, portanto, há 11 anos atrás impusemos um novo olhar, uma nova visão e uma nova dinâmica e elegemos este desenvolvimento assente nesta estratégia do Aroca Geoparque com uma abordagem essencial para ligar e para conectar todo o que gerava à volta do território. E, portanto, a geodiversidade e a biodiversidade foi trabalhada como atração turística e, portanto, a nossa abordagem foi neste sentido de conservar todo este património que nós aprendemos a conhecer, que aprendemos a valorizar, não só o património geológico, mas todo o património, para estimular o desenvolvimento sustentável que tanto ambicionamos no nosso território. E, portanto, fomos construindo, acho que os geoparques, todos os geoparques, foram-se construindo como novos lugares turísticos, e eu acho que são hoje vistos como, efetivamente, não só territórios sustentáveis, mas também territórios turísticos. E, portanto, aquilo que temos feito é realçar aquilo que é único, aquilo que nos diferencia, e temos vindo a trabalhar, sem dúvida, que tem sido a nossa grande força, que é trabalhar com os nossos parceiros e trabalhar de mãos dadas com a nossa comunidade, procurando sempre proteger, que esta é a máxima, sempre presente e em primeiro lugar, protegendo os nossos recursos, protegendo o nosso ambiente, protegendo os nossos principais ativos. E, portanto, isto só se consegue, e todo este trabalho que os geoparques têm feito, e em particular o Aroca Geoparque, todo este trabalho só tem sido possível porque há fazedores, isto é, há pessoas no território que fazem as coisas acontecer, que são os fazedores, que são todas as pessoas do território, não só a equipa, o António, como a Daniela, todos os parceiros. E também é possível, aliás, tudo isto só se consegue, o ter esta capacidade de contribuir para estas dinâmicas de valorização, só se consegue através da educação, que é um pilar fundamental. A geoeducação, a educação. Não tínhamos ilusões que este é um pilar estruturante, porque precisamos de mudar mentalidades, precisamos de agir, precisamos de valorizar, e para valorizar precisamos de educar, precisamos de mudar mentalidades, precisamos de preservar, precisamos de ter atitudes responsáveis e, portanto, os eixos desta estratégia são efetivamente a geoeducação, a educação e as pessoas, que são as fazedoras e as promotoras desta mudança. E, portanto, as pessoas, as equipas e a paixão, que eu acho que estes geoparques têm atingido estes patamares porque as pessoas trabalham com muita paixão, trabalham naquilo que é seu e, portanto, trabalham para ver o seu património protegido e reconhecido pelos demais. E, portanto, eu tenho um orgulho imenso em fazer parte desta equipa
desta equipa do Aroca Geoparque, onde está uma equipa alargada de todo o território, portanto é um orgulho imenso, mas é uma equipa que agarra todos os desafios, porque há todos os dias desafios. Este é um trabalho de desafios diários, e portanto só equipas apaixonadas, só fazedores e pessoas com princípios, com estes princípios de lutar pela sustentabilidade em todas as dimensões do território, é que consegue promover mudanças. Portanto, eu quero agradecer imenso ao Turismo Portugal por nos dar oportunidade aos geoparques por comunicarmos, por estarmos aqui hoje a partilhar conhecimento, a partilhar experiências e, acima de tudo, a divulgarmos com uma outra dimensão tudo aquilo que estes geoparques são e tudo aquilo que fazem e tudo aquilo que querem e onde pretendem atingir. E, portanto, muito obrigada a todos aqueles que vão hoje, nomeadamente o Pedro, o Paulo, o António e o nosso parceiro, eu já não me recordo o nome, o Christoph. E, portanto, um bom webinar para todos. E partilhem, usufruam, mas essencialmente façam, porque o futuro faz-se de fazedores, mas fazedores muito sensíveis, tendo a noção da importância da preservação e da valorização de todo este património para as gerações futuras. Portanto, muito obrigada, Turismo Portugal, muito obrigada a todos. Um bom webinar. Muito obrigado, Margarida Belém, Presidente da Câmara Municipal de Aroca e também da Associação Geoparque Aroca, pelo seu estímulo, pela sua paixão, e é preciso de facto fazer, que o papel do Turismo Portugal é o mais fácil, é juntar, porque há muito trabalho no território feito e é essa valorização que temos que fazer. Então vamos passar aos nossos oradores. Temos como primeiro convidado, como já referi, o Christoph van der Berg. Ele fala várias línguas, mas vai falar agora connosco em inglês. Combinamos que se houver questões específicas para o Christoph, que as podemos fazer logo a seguir à sua intervenção, porque todo o resto do webinar vai ser em português e, portanto, vai ser eventualmente difícil o Christoph acompanhar-nos até ao fim. Portanto, quem tiver algumas questões, por favor, escrevam no bate-papo, ou podemos, enfim, abrir o som para eventualmente até ser mais fácil de apresentar a questão. Christoph, you are the Secretary of the International Program for UNESCO Geoparks, so we presume that you know everything about geotourism, which is the main issue of our webinar, but you also surely have the experience how to manage these territories and how it is so important to the sustainability of these territories, and how important it is to have a network. And here in Portugal we are really proud to have already a network with 5 geoparks in such small, big country. So please, the next 20 minutes are for you. Thank you very much for coming. Thank you very much, Teresa, and thank you very much, Antonio, as well, and the entire team of Aroca for setting up this event. I hope you hear me, and I hope that the people can follow me. But as I said, Teresa, I'm speaking in English. I'll try to speak slowly. If there is any issue whatsoever, people can raise their hands and stop me. Thanks for setting up this event, and thanks for inviting me. I think this is very important. These are very strange times for all of us, and UNESCO itself had to invent itself as well over the last couple of months. But we noticed with this kind of webinars, you can compensate somewhat for the loss of physical contact. We do not meet each other anymore, not for the next coming months.
But I trust that with this kind of webinars, we do remain in touch. We do manage to reach out to a lot of people and to change a lot of information. And somehow it's reassuring to see that we're still working very hard on bringing our daily activities into practice. I would like to thank Margarida Belém as well, because I think it is very important, her words for what I understood, and I do share her pride. I think it is very important that you have that commitment as well of the governmental level, of the municipalities. And I think makes geoparks absolutely unique. I think it's the one site destination at UNESCO that is absolutely driven by its communities, and what makes it absolutely special, and why UNESCO likes so much as well. Now it is 20 minutes. I will try to stick to that time, but let me maybe share my presentation if that is okay. Do it, please, Christoph. Yes. Okay, it's coming. Okay. Yeah. So I share presentation with you. If people would like to see it afterwards, feel free to share. In the presentation, I'll quickly explain why UNESCO works on Earth heritage and Earth sciences, and the geoparks is part of that. I will maybe explain a little bit as well what are the other site designations at UNESCO, and what is their contribution to the SDGs. And SDG stands here for Sustainable Development Goals, or as you call it in the title, the Agenda 2030. And then we'll immediately go to the UNESCO Global Geoparks and their linkage with the geotourism, their importance for geotourism, and how that contributes to the Agenda 2030. And the next slide, I gave you an overview of our small secretary. We're just a handful of people, but of course we can count on very good cooperation with the existing geoparks and the management body of the existing geoparks. And then of course on the Global Geoparks Network, with the association of the worldwide network of geoparks. Maybe just quickly to show here that Earth Sciences has been in our genetics from the very beginning at UNESCO. We are the one UN agency that has a mandate to work on Earth Sciences, on geology. And we have been doing that since 1972. We work with the National Geoscience Program, and the geoparks have actually been incorporated in that program to follow the International Geoscience and Geoparks Program. I mention this here because I think it is an additional strength of the geoparks at UNESCO. It's not only the site designations, but it's also the backup that we have from all these geoscientists from almost every country in the world where we have projects. And I think that gives us an important entry point with all countries worldwide, but also the scientific support that would be needed to run geoparks. So just to show this schematically, basically the Earth Science at UNESCO, it's two pillars. They work very closely together. We have the geoscience, which is actually the science pillar, and then geoparks, which is basically the applied science. How do you bring this Earth heritage into practice? But I will explain you immediately that it's much more than just the geological heritage. It's much more involved than that in the geoparks. Maybe just quickly the figures. You see here we have about 10,000 geoscientists that we're in touch with at all moments. So that is important for us, that we can, on any question, science-related question that we always have a pool of experts that we can rely on. And the geoparks, well, that you've said it yourself, it's a little bit of our success story. We started with 120 geoparks back in 2015. Now we are 161 global geoparks in 44 member states. And I take this opportunity to congratulate the team of Estrella as well. I think that Emmanuel is on board as well. But very glad to see that they have been adopted as well by the member states of UNESCO. So, as you said, Teresa, the group and the team that work in Portugal is growing as well. Just to frame it a little bit,
for the people not sure if they are all familiar with the Sustainable Development Goals or the Agenda 2030, I made a slide that actually shows for UNESCO or for any UN agency dealing with this, this is basically our framework. This is what we're looking at. This is our dashboard. So the UNESCO looks at what you see in the first frame are the Sustainable Development Goals. There are 17 of them. And these goals have been adopted by all the member states in the world in 2015. And it allows them actually to keep track of how well we are doing. Sorry, I'm just going to drink a bit. How well we are doing with our development agenda. I don't have to explain to you the global challenges, but you have there, for example, climate change in there, making sure that everyone has fresh water, ending poverty, eliminating hunger. These are really the big chapters, and that's been a very important commitment that the UN has taken in 2015, because before that we had the Millennium Development Goals. Those Millennium Development Goals said, like, we're going to try to reduce the hunger, we're going to try to reduce climate change. In 2015, a very important commitment was made, and the UN said, look, we're really going to go for zero hunger, we're going to leave nobody behind. We're really going to do this collectively. It's not just the UN, it is not just the government, it is also the private sector, it is also you and I, just individual citizens. So that's been a very important moment, and this is actually, how would I say it? This is basically defining our daily work, be it on the geoparks or biosphere reserves or world heritage or our water agenda. This is what we're looking at every day. Now, next to that, I put, for those that are familiar with it, these are the Sendai framework for disaster risk reduction. Now, for somebody working in geological sciences and earth sciences, this is a very important agenda as well, because it is everything related to earthquakes, volcano outbursts, but also droughts, floods, and climate change. And then this brings me then to the last agenda, and that's the Paris Climate Agreement. I don't have to explain you the importance of that one, but that's the agenda that is very prominent on my dashboard here, and we try to bring the three together. And we try to do this with our different sectors, because you know UNESCO works on education. We do work on culture. We work on communication and information. We also have Ocean Commission under us. But then, of course, we do this as well with our science agendas and with our science programs. And we have, as I said, a science program looking into water cooperation. But then with our Man in the Biosphere program, we're looking at biosphere reserve, at biodiversity, and how to get a reconciliation between biodiversity and economy. And then within my program, the Earth Sciences and Geoparks, I'm really looking how we can work together with the existing geoparks, how we can contribute to this agenda. And it would lead me too far to go into each and every one of, but I think if I just look at tourism aspect of geoparks, it already links to several of the goals. Because as I said, ending poverty, for example, I assume it's the same case for Portugal, but if you look at worldwide, China, for example, has now over 40 geoparks. China did this because they believed in it from the very beginning. They saw how important geoparks were in ending and in reducing poverty, basically in the rural areas and poor remote areas. They noticed that the creation of a geopark can attract tourists. It can create a pride of the place. It can create local businesses. It can create green tourism. They immediately saw the benefits of it, and that's why it became such a success story. Actually, China embedded it in their national policy. It became a part of their national policy, the UNESCO Global Geoparks. And in Europe, it grew as well, because I don't have to explain it. In Europe, there was immediately a very strong connection with subsidies from the EU. Many geoparks, many sites managed to obtain a lot of, or at least facilitated subsidy from the EU towards those sites, because Brussels as well immediately realized the importance of it for the local and the rural development, as I said, for small scale enterprises, for local tourism. So I think that the people start realizing actually the benefit of these geoparks,
And that's why it is in a steep expansion. That's why the network is quick developing. I can, for example, here as well at Good Health, I don't know how you perceived the lockdown period in Portugal, but here in France and in other parts that I'm familiar with, people have been locked in their small apartments for several months. And as soon as we were allowed to go out, people raced to the forest, they raced back to the nature. They really wanted to reconnect again with the nature. And I think parks really noticed this as well. There was a big opportunity in it for them. The people really had need to go back to nature, and the geoparks offer them that opportunity. I will come back later to the actual concept of geoparks, but do not forget that, for example, biodiversity is also important. So this SDG 50, life on land, for example, is very relevant for geoparks as well. The same on water use, and I think for the case of Portugal, where either drought or floods could be an issue, I think it is very important that geoparks work on this as well. So each and every of these goals have somewhat a relation either with tourism or with geopark management, and that's why it is so important that we keep this, at least from a UN perspective, on our agenda. So maybe just a very quick word on the other site designations here at UNESCO. I think most people will be familiar with the World Heritage Sites, and I think it is probably our most known program, and it's probably what established the brand of UNESCO as well. The biosphere reserves may be a little bit less known, but they have more or less the same. The World Heritage Sites, the convention was adopted in 1972, and they will celebrate their 50th anniversary in 2 years. Biosphere reserves are 1 year older, actually. They will celebrate their 50th anniversary next year. And the global geoparks, as I said, they're the youngest fellow in the family. They are 5 years old. They were adopted by UNESCO in 2015. But as you know, they existed already longer under GGN, but UNESCO adopted them only 5 years ago. But as I said, it is immediately an integral part and a fast growing part. In all of our sites, we try to see how we can contribute to these sustainable development goals. In all of these sites, we try to see we can reconcile the geological heritage, the cultural heritage, the biological heritage, an economic income, and an income very often created by tourism. The differences, if I may, just very quickly. So UNESCO World Heritage, that has one particularity, and it's that outstanding universal value, meaning that there is not 5 of those things in the world. I mean, it's unique that the world commits to preserve it, and the emphasis on preservation. It's less on developing, it's really on preservation. So the emphasis is really on the protection of the sites. And of course, there's more than 1,100 sites already worldwide, mostly cultural sites, but there's also natural sites. There were actually very few World Heritage Sites based on geological heritage. And I think that was one of the reasons why at the time, IUCN started wondering, wouldn't it be time that we have other site denomination specifically focusing on geological heritage? That was a bit the push towards the creation of geoparks. Biosphere reserves, that is very similar actually to the geoparks, and I don't want to explain too much of it, but there's 701 of them in the world, and the concept is very similar. If I would have to explain it in one phrase, I would say that the core of the value of a biosphere reserve is this biological heritage. It's the nature part that is at the center of it. And then they have a buffer zone where they promote actually the creation of small scale enterprises, small businesses, so that people can live from that natural heritage. So it's not just about the protection, it's also how can you make a livable income from that. So that sounds already very much like what's happening under the UNESCO Global Geoparks. And as I said, we started with 120 geoparks, now we are 161. I have now 20 more in the pipeline. And for next year, the figure is even growing. So the network is really quickly expanding. and I think it's a good thing. We just have to make sure we maintain the quality standards
I see that some parts of my map, I had here an indication of the numbers, but that was not okay. There we go. Let me see. Yes, I have to click. Okay, so there's in Europe, that's the big success story, 82, and parks in 27 countries now. Asia, and then basically because of China, 65 UNESCO Global Geoparks now. So those are really the two heavyweights in the world. Our recent success story is Latin America, and that's thanks to very good help from European network. I must say, basically European networks to work Latin America, very good promotion campaigns, and then a few very good sites that have been inspiring the others. So now we have 8 UNESCO Global Geoparks there in Latin America, but there we have a lot of opportunities to expand the network. North America, way less, only Canada, not in the US. But Canada has 5 geoparks now. That's a bit the problem. Only 2 in Africa, 1 in Morocco, 1 in Tanzania. Sorry. So there, the concept did not pick up yet. That will be a bit of my team here as well, the strategy for the next coming years. That will be my priority to promote concept there, because you will agree with it, there is a lot of potential in that part of the world. Also because, as I said, there is a lot of geological heritage, but there's also a big need to develop further alternative ways of tourism in that continent. I will now very quickly touch on the UNESCO Global Geoparks, if I may, what exactly they are, for the people that are less familiar with the concept. So they are single unified geographical areas. They're sites and landscapes. And I think this is a very important thing here. They're landscapes, international geological significance. So we're not into this outstanding universal value. It doesn't have to be so unique that it has to become a world heritage, but it still has to be of very important geological significance. So that is something that we have a partner that looked to is. It's the International Union of Geological Sciences. And then there is something very important, and I will come to that, is management with this holistic concept. So with this slide, you see that the very core of a geopark, indeed, is Earth heritage. It must have this geological heritage. Oh, and I see here, yeah, I left the notes on it. Basically, the geological heritage of international value has to be there. So just a pile of rocks cannot become a geopark. But the most exclusive, impressive geological heritage will never become a geopark if there is no community behind it, if there is no functioning management body behind it, if there is no opportunity to develop small-scale enterprises around it, if there is no opportunity for the local people, for the local community to profit from it. All of this has to come together. There has to be a very close cooperation with schools as well. And I think that exactly makes the strength of a geopark. It is not just the protection of that geological heritage, it is everything that comes around it. And I think this COVID-19 crisis has very clearly demonstrated this. We've been working very closely with the other side, the geoparks, and we know that immediately people were undertaking action. They were not just sitting and waiting. They were reaching to their communities. They were checking how they could provide services to the communities for those who were locked at home, who could not go to the doctor, who could not get their medicine. They immediately started drafting educational tools for schools. For example, for children who were locked at home, who could not go to school, they immediately had educational packages ready for them. Some of them helped the farmers because farmers could not bring their products to the market. So the parks management bodies and the community reached out to the farmers. They started connecting the farmers with the consumers, for example. But immediately saw that actually a geopark was adapting itself to the situation and seeing how they could help, how they contribute to the community. And I think that community action is the actual strength of a geopark, and that's why UNESCO believes so hard in it. And that has far-stretching consequences. That actually it makes it a very resilient territory. And at UNESCO, we're very interested to follow this further, to monitor this, and to expand actually our cooperation, to see as well if we could expand this more towards renewable energies and to water management,
So for us, I wouldn't say that we see it as an open air laboratory, but it is a very interesting place. It is a very interesting concept that we're following very closely. Now, very quickly touching maybe on UNESCO brand, because it is very strongly related to tourism. UNESCO still has a very well-established brand, and that may have several reasons. You can question it or not, but it is a fact that somehow a UNESCO stamp means that this is a place that you must see. It makes it a must-see destination. It's a recognition, because UNESCO sets pretty high standards. And if you get the UNESCO label, it means it says to the people, this place has a unique heritage, be it a geological heritage or biological heritage, and it is worthwhile to preserve it and to develop it. So once these sites obtain that UNESCO label, I think it's important that you not just hang that certificate on your wall, and I think most sites don't see it like this, but that you start to use this, and I think in this case, and for the topic of today, that you use it to attract tourism. And I put here the emphasis on sustainable tourism. I'll come back on that later, but that of course has spillover effects to the regional economy, because with that tourism, of course, you fuel the hotel business, restaurant business, the lodging business, but also local entrepreneurship. And then, as I said, in particular in the European context, it helps as well to secure additional funding from the EU. Now, I have a few figures on this. I noticed that not all sites manage to do it in the same way, but it's a matter of playing it smartly, I think, and some of them are really successful in raising additional income from tourism and raising additional income from either from government or from the EU. Teresa, if I still may, just a couple of examples here of the direct and the indirect benefits from tourism. It is hard to disaggregate, of course, what now is because of the UNESCO label and what tourism have come if it had not the UNESCO label. But some rough estimation, for example, in China, they estimate that the UNESCO label gives them a doubling of tourist figures. And we'll see immediately that the context in China is entirely different than in the rest of the world. In Vietnam, it would even be 300%. As I said, 35% of the geoparks in China are in poor areas, and they really choose it, particularly like this. They promote the development of geoparks in those poor rural areas because they see the benefits. As I said, context in China is different. If you look at Arshan Geopark, they have 3.6 million visitors a year. Now that's something that in a European context is hard to imagine, but they make, for example, benefit of $640 million a year. Now that's not exactly a concept that we would promote in Europe. I don't think that's the concept of a sustainable tourism, but it's just to show you that worldwide, what is the power of geoparks. Another park in China, 9 million visitors a year. They work with 280 staff. So it's definitely an entire different concept. But if we look closer at home, there's just a very interesting study that I can recommend. It's the one of the UK, United Kingdom National Commission for UNESCO. They have a study that looked at the benefit of UNESCO for sites in the United Kingdom. And they noticed that it raises £151 million in a year. Now, if you look at the 5 geoparks that they have closely studied, these 5 geoparks, they generate an additional income of £3.5 million. That's due to tourism and to additional funding that they mobilize through the EU. Of course, it is not all financial, and as I said before, the very big importance of the geoparks is in their rich and creative contribution to the environment, to cultural heritage, to the community, their potential as well to work on water management, on climate change, on renewable energies. And this is something that in the next coming weeks and months you will hear more from us on this as well. But we're trying to set out a pathway for the geoparks. It is not imposed, it's more guidelines, but to see how they can explore more into renewable energies, climate change, and water management.
Maybe quickly coming now to the geotourism and UNESCO Global Geoparks, I want to make a bit of a difference here. The geotourism, it has to be at the service, as I said, of the local communities. It has to enable the inhabitants to pride from their geological heritage. They have to celebrate their geological heritage and see what it makes, what difference it makes for them, what it brings for them, how they are connected to it. And I think we're not into the mass tourism. I would like to avoid this mass tourism because it would be counterproductive with everything that I've said before, and with the other sustainable development goals. I think the importance here is that you have a tourism that allows people to see the territory differently, that they see the interconnectedness of your geological heritage, that the earth that you're walking on is defining all your biodiversity, how it is connected with our history. And some of our geoparks, you will see actually the different pages of our history and all the events we went through and lessons we can learn from this. And the lessons, how do we connect them to the schools? I know geoparks where the children teach me actually about their geological heritage. They're so proud of it and they have been so well instructed on it that they actually, to the tourists, they approach them, they're proud of explain why their territory is so special. And I think that's the kind of geotourism, that's the kind of tourism that should aim for. And just to make the distinction, it's not geological tourism. We're not just looking at geologists and people with a keen interest in the geology in itself. Of course, these people are more than welcome, and of course, we will facilitate their visit to the territory. But that's just one aspect. We're looking at the people, the families, the people from the area, but also international tourists who just have a keen interest in the territory and the landscape, how that connects to the cultural heritage, to the people living there, how it connects actually as well to the agricultural production, how the farmers are producing products for the local restaurants and local hotels. I think that interconnectedness has to transpire through the geopark, and that's the experience the visitor to the geopark should get. That is, if I have a few more minutes, I will just end with a couple of examples, if that is fine. 5 more minutes, okay? Okay. Perfect. This is just here. Look, this is a geopark in France. This is a Cholet. That's a geopark that is not really at the higher slopes. They have problems, I would say, to attract the regular ski public. Year after year, they have more and more trouble to get proper slope. So they're investing a lot in their park, and for example, to the skiers that come to their area, they're proposing them alternative ways of experiencing the territory. They have this kind of treasure for skiers where they then go, they meet information booths, they can discover local culture, geology, and like this you connect in another way with the people that would otherwise just come skiing but have no proper idea of where they are or what is the connection with the territory. And I think it takes a little bit of creativity, but there is plenty of opportunities. This is Troodos, for example. Troodos in Cyprus. It's in the mountains. It used to be an area with a lot of snow as well, but of course, due to climate change, they have to reinvent a bit their tourism. That's why they invested, for example, in an international downhill mountain bike competition. And I think this attracts a different public that would not normally come to a geopark, that has not necessarily an affinity with geological heritage, but through this kind of event, you attract a different kind of tourism. I see the Rokua, for example, it's a geopark in Finland. They're investing as well in a challenge. It's a big sport competition, an international sports competition, and that allows them to connect again with an entirely different public. And then these people go home with a better concept of the importance of the place where they have been. There's many examples, and there's the example at the left, that's GeoFood. GeoFood was something that was started by Magma Geopark in Norway, but in the meanwhile there are several partners, and basically promote local food and drinks, local production, and promoting it the label of the geopark, and promoting it with the specific label as GeoFood, and explaining the interconnectedness of the food with the ground that it was grown up, with the territory.
There at the top, that's Beaujolais Geopark in France. They have also a partnership with a local producer, with local restaurants, so to promote the local production in the geopark. The one below there is Fagnes-Famenne in Belgium, where they also set up a partnership with local food production. And there, just as an anecdote, in Fagnes-Famenne 3 days ago, the minister-president of the region, which is the former prime minister of Belgium, he chose the geopark to announce his economic strategy for the next couple months, how to relaunch the economic business in Belgium after the COVID-19. He chose in particular this geopark to do. It's the only geopark in Belgium they have, and he chose that one because he sees the potential of that geopark as well for the local economic development, in particular through tourism. And there's a last slide here, that's Percé in Canada. That's actually an entirely different concept there. It started actually as a private initiative. It was just a salmon smoke company that was connected with a restaurant. And that lady became the mayor of the region. And she was the one who wanted to do something to protect the territory. So she started a private initiative. And then the local government started taking interest in it and joined the initiative, and they created a private-public partnership to create this geopark. So just to show that there's all kinds of different possibilities to start up partnerships under the geoparks, but eventually the objective is always the same. It's to celebrate the geological heritage, our biological heritage, our cultural heritage, and to see how we can make a livable income from that, because that's maybe the main point. We want to show that the geopark designation is not incompatible with economic development, very much in the country. This is the last slide here. This is, of course, we're in France, so the praline chocolates that could not, they have local pâtissiers who are making chocolates in the shape of typical stone of that geopark, Causse de Quercy. So, I mean, it's basically the only limit is your creativity. There's plenty of opportunities to use geoparks, to use the geological heritage of a geopark to promote tourism. And that's why I said, that's why UNESCO believes so strongly in it, and that's why we promote it. I am at the end of my presentation. I leave the last slide here with our contacts, with our website, social media, where we are posting information on a daily basis. On our website, we're updating the information. We're updating our site as well, but normally most of the information can be found there. And please feel free to share my slides as well. I think I am open for questions if there are any. Thank you very much. Okay, thank you, Christophe, very much. Can you, can I see now your face again? Sure, I'm gonna switch this off. Thank you very much for your presentation and this overview regarding the such big international network for geoparks. And the issue regarding sustainability is quite important, I think, regarding tourism activities. Perhaps we really need to have our companies, our businesses, tourist businesses, really committed with sustainability and bringing good practices in their activities, in their services. And I think we, here in Portugal, I think we have a big challenge in this, regarding this issue. Do you think that in the other countries, in the other international geoparks, the tourist businesses, they are really committed with this sustainability framework? Because if we think about the tourists that want to visit all these geoparks around the world, they will begin to have high standards of service regarding sustainability. So perhaps it's important to
to work with our companies, with our businesses to reach these high levels of sustainable practices. Any comment on that? No, you're absolutely right. I think it is indeed very important that we develop this kind of guidelines together with our partners. I think indeed sustainable development, what you're hinting at, for example, in the Portuguese context, could be on water consumption as well. It could be, it could raising their awareness for water pollution. It could be raising their awareness for climate change. And it's all a little bit double. I must say it's a little bit a tricky aim for UNESCO, because on the one hand, we want to promote tourism. At the same time, we know that all these tourists will come with a plane. So at the same time, that is polluting. So we are thinking how we can invest more in carbon offset through our partners. Sorry, what opportunities we have. But that's a very interesting reflection that we will have with the entire network, the UNESCO Global Geoparks, and you will hear more from the GGN on this. They will launch actually, it's not a strategy. I could not call it a strategy because it's a bit of a tricky word here. If I call it a strategy, I should discuss it first with the member state here at UNESCO. But let's call it guidelines for UNESCO Global Geoparks. How can we collectively think reducing our own footprint? As I said, networking is very important under a geopark. At the same time, we're flying twice a year to a place either internationally or in Europe, but we're flying a lot for those networks. We learn something from this COVID-19 and maybe reduce the number of flights and as an alternative, more webinars. It's a reflection. It's just a question that I'm putting up here. I think in general, we have to think with our global geoparks to see what are the good practices and what can we learn from each other on this. But it's important that we invest in this. We have been investing a lot in the geopark management and reaching out to tourists and connecting with the schools. But I think now it's important that we go a step forward and that we look a little bit at the water management, energy consumption, and global climate change. So whatever small contribution we can bring, I think it is important that we do this together with our partners, together with the restaurants, with the hotels, and wherever that we have an opportunity to connect with the tourists, with the visitors. Yes, I think in our Portuguese network, we are going to work on this subject. So perhaps later on we can share some experience, some thoughts about it. And if in any time you think it will be important to bring together the national tourism boards that have also the responsibility to promote and to help their own geoparks, please count on Turismo de Portugal to that network. Não sei se há mais alguma questão específica para o Christophe, porque se fizéssemos agora, enfim, terminávamos aqui a nossa versão em inglês do webinar. Mais alguma questão? Não estou a ver nada no bate-papo. Não? Então avançamos. Thank you, Christophe. We don't have for the moment any questions, so we will go on and you will stay with us. I'll stay with you. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you, everyone. Vamos passar então à apresentação do nosso geoparque anfitrião, Aroca, com o António Duarte, da Associação Geoparque, cujo título é um destino inteligente, inclusivo e sustentável. Portanto, grande desafio e grande trabalho. Obrigada, António. O palco é teu. Tá, muito obrigado. Antes de mais, dar as boas-vindas então a todos também e cumprimentar a Teresa Ferreira do Turismo de Portugal, cumprimentar o Christophe Vandenberg, hello Christophe, e também a doutora Margarida Belém e os nossos caros associados da Associação Geoparque Aroca e todo o palco que está aqui a ouvir-nos pelo mundo fora. Temos aqui colegas do Brasil, colegas de outros países que estão-nos a acompanhar. Um grande abraço para todos. Vou então falar aqui um pouco, cabe-me a mim então falar aqui um pouco da nossa experiência aqui do Geoparque Aroca. Estou aqui em direto do Geoparque e vou-vos falar um pouco então de toda esta estratégia que foi montada desde 2005, da primeira ideia
da pedra basilar que deu origem à criação do Geoparque, até então ao dia de hoje, que já levamos aqui com 12 anos de trabalho efetivos no seio da Associação Geoparque Arouca. Nós, vou aqui partilhar, ver se consigo partilhar aqui a apresentação. Ok, penso que está. Vou tirar isto aqui do lado. Não sei se é assim, se faço a partilha da... Conseguem ver assim? Sim. Sim? Tá bom, sim, António, sim. peço desculpa. Ok, sim. peço desculpa. Pronto, focava-me então a falar aqui do destino, o nosso destino turístico, o que é que nós estamos vindo a fazer nesta área, muito focado no turismo, mas de facto o Geoparque é muito mais que uma abordagem só de desenvolvimento turístico, mas de facto nós estamos a trabalhar esta questão do geoturismo e tentamos nos orientarmos naquilo que são também as orientações da Europa 2020, que era ter um crescimento inteligente, inclusivo e sustentável, e o nosso destino também está alinhado com essa política, que já estamos em 2020, mas agora também com os novos desafios da Agenda 2030, de modo que nós estamos integrados numa rede internacional, como vimos, de geoparques, trabalhamos muito esta questão, mas na Europa já são um conjunto significativos de territórios que trabalham todas estas questões da sustentabilidade e já há uns anos significativos, desde o ano 2000, começou como uma pequena iniciativa local, partilhada, mas que rapidamente se tornou, e conseguimos em 2015, como já aqui foi falado pelo Christophe, a passar a um programa oficial da Unesco. Influencia, no fundo mostra como pequenas iniciativas locais conseguem influenciar também políticas globais e que hoje são recomendadas ao mais alto nível pelos Estados-membros e que nós fizemos então, temos um contributo também para que esta realidade, esta rede fosse de facto implementada e dinâmica ao longo da história. Temos um território sediado no norte de Portugal, mais precisamente a 50 km sensivelmente do Porto. Temos um aeroporto internacional que também ajuda muito nas nossas questões de posicionamento geoestratégico e, digamos, da afirmação da competitividade da nossa região. Estamos ali enquadrados em 4 eixos rodoviários principais, mas um território de montanha e um território muito, na prática, de litoral, porque estamos muito próximos do oceano, com boas ligações internacionais, estamos a 2 horas da maior parte das cidades e dos países da Europa, por via aérea, e gozamos então aqui de uma posição geoestratégica bastante e posicionamento geográfico bastante bom. O nosso património, enfim, nós começámos por fazer todo um levantamento de tudo aquilo que existe no território para depois se trabalhar a valorização destes recursos endógenos e temos 41 geossítios devidamente identificados, temos um conjunto da Rede Natura 2000, que são 3 sítios da Rede Natura 2000, que são muito importantes para a questão da conservação da natureza. E depois temos também um património bastante forte do ponto de vista arqueológico, que se espalha um pouco por todo o território, e ainda um conjunto de rotas que foram também inventariadas, que são os percursos pedestres que já existiam e que foram devidamente potenciados. Criámos aqui em cima, como vão ver depois mais à frente, já estão aqui identificados alguns, a rota dos geossítios, mas nós já vamos ver isso a seguir. No fundo, como é que nós trabalhamos esta questão? O Arouca Geoparque trabalhou, no fundo, pegou em 328 km², que é uma área administrativa do Concelho de Arouca, e que, deixa eu ver se isto avança, aqui a dar a erro. Aqui consigo avançar. Ok, 22.500 habitantes, 68 habitantes por quilómetro quadrado, é a nossa densidade populacional. Trabalhamos numa questão de abordagem de desenvolvimento territorial. No destino Porto e Norte, temos que ter esta noção, somos um subdestino de um destino, melhor, um subdestino, porque o destino principal é Portugal, o destino, subdestino Porto e Norte, e depois sim, temos a nossa marca local, o destino local, que é o Arouca Geoparque, com escala global, obviamente. 41 geossítios, 3 sítios de natura, um território classificado pela Unesco, integra a estratégia das montanhas mágicas, que é a Carta Europeia de Turismo Sustentável, federada pela Europarque, e que também estamos integrados. E temos uma estrutura de gestão que é uma peça importantíssima neste processo todo, que agrega 49 associados, entre eles
privados que vão ter a oportunidade aqui também de falar um pouco connosco, a Paula e o Pedro, que desde já cumprimento também, que estão aqui connosco, e que foram um dos principais atores também na constituição desta associação e que dela fazem parte. No fundo é uma associação público-privada que contém entidades governamentais, neste caso a Câmara Municipal de Arouca, mas também a Agência de Desenvolvimento Regional Local, que é regional, melhor dizendo, que é a ADRIMAG, as entidades regionais de turismo, Turismo do Centro, Turismo do Norte, integra um conjunto mais alargado também de parceiros, como o Museu Privado, o Museu Manuel Valério, que é o que tem o Museu das Trovides. Temos também juntas de freguesia, escolas e ainda também uma rede maior de parceiros ligados ao setor do turismo. E, como eu disse, trabalhamos num modelo, isto é muito importante, que é esta questão do modelo de iniciativa local com visão global, numa lógica público-privada, onde definimos a valorização destes ativos estratégicos. Vamos valorizar, o que é que vamos fazer? Vamos valorizar os recursos endógenos, mas aqueles que são inimitáveis, aqueles que gerem valor, que podem gerar valor, que são de relevância, neste caso internacional, e que nos podem posicionar de forma estratégica ao mais alto nível. E então o que queremos é promover a valorização destes recursos por via de ações assentes em princípios de inovação, trabalho em rede, que consiga afirmar a região do ponto de vista da competitividade e da sustentabilidade. Deste modo, nós trabalhamos aqui numa lógica de interação entre o empreendedorismo, a inovação, a tecnologia, a transferência de tecnologia com a academia, com as universidades, com também alguns investidores, com os governos locais e regionais, com os consumidores. Por isso aqui a valorização dos recursos endógenos está aqui completamente interligada e nessa estratégia de afirmação. Obviamente com uma orientação que são a Agenda 2030 para atingir os principais objetivos que foram definidos pelos Estados-membros e que nós estamos a seguir e a contribuir para que seja uma realidade. A nossa base da estratégia, então, quais são aqueles património inimitável de valorização de recursos endógenos que poderíamos potenciar? Obviamente que fizemos depois do inventário que foi feito de todo este património, chegámos rapidamente à conclusão que tínhamos os maiores trilobites do mundo, não é? e que era um património geológico inimitável de relevância internacional, e com ele podíamos fazer toda uma diferenciação, assim como as pedras parideiras, não é? O granito modulado da Castanheira, que também é outro fenómeno geológico único no mundo, e é esta questão de inimitabilidade que faz com que o nosso geoparque seja diferente à escala internacional, porque enfim, cultura, património, existe muito, mas este é de facto inimitável e de relevância internacional, mas todos estes outros recursos são importantíssimos, não estou a dizer com isto que eles não são importantes, mas a base da estratégia assenta no património geológico inimitável de relevância internacional. E temos vindo então a desenvolver uns planos estratégicos no Geoparque, onde neste quadro financeiro 2014-2020, o primeiro é valorizar o património geológico de relevância e o restante património natural e cultural, que no fundo é a geoconservação e a conservação do património, mas depois também, aqui em quinto lugar, promover uma abordagem de geoturismo. E é estes dois que estamos aqui a falar hoje, que nós fazemos muito mais, não é? Vamos para além destes objetivos, mas estes dois são muito importantes numa estratégia então que visamos de sustentabilidade e que queremos qualificar este destino com base nestes recursos endógenos, que é o património geológico e o restante património natural e cultural. Obviamente que o core business de um geoparque é sempre estes três eixos principais. Agora, a forma de o fazer é que pode variar entre geoparques, mas nós o que temos é a geoconservação como eixo principal, a geoeducação e o geoturismo. E estamos a falar deste verdinho e do azul, que é a geoconservação e o geoturismo. E como é que podemos ligar então os patrimónios geológicos com o geoturismo? Obviamente vai passar pela geoeducação também, mas estes são de facto os principais eixos do geoparque e que os tem vindo a trabalhar. Nós em 2007-2008 foi inaugurado o Museu das Trovides Gigantes, uma iniciativa privada, de base local também, que teve apoio dos fundos comunitários, mas é uma iniciativa privada, e que deu a oportunidade de ostentar e de termos um museu onde temos as trovides maiores do mundo que podem ser vistas e interpretadas num museu muito próximo do sítio onde foram resgatadas estas trovides numa pedreira, que é da Pedreira do Valério.
O Centro de Interpretação das Pedras Paredeiras é um espaço também ele que atrai milhares de pessoas todos os anos, com visitas turísticas, geoturísticas, educativas, para perceber estes fenómenos e também aqui a cultura local que está subjacente ao espaço, que é este que estamos aqui a ver, onde a Casa das Pedras Paredeiras aparece aqui assim em baixo, e temos todo um afloramento e um enquadramento paisagístico que faz desta aldeia uma aldeia geoturística por excelência. A plataforma de observação dos iconofósseis, que tem a ver com o terceiro património de relevância internacional, foi também criarmos aqui uma plataforma de observação que permite às pessoas, aos turistas e aos visitantes, mas também à sociedade local e aos nossos residentes poderem também descobrir e interagir com este património e entender um pouco melhor a evolução da vida e da Terra. Construímos um conjunto de plataformas de observação e de interpretação, porque assim conseguimos orientar os fluxos turísticos para sítios onde temos também oportunidade de interpretar e de falar sobre os sítios de uma forma apelativa e que também criassem experiências únicas e diferenciadoras à escala do nosso geoparque. Nós criamos então um conjunto de plataformas, investimentos que foram criados e apoiados pelos fundos comunitários também. A própria associação os promoveu, foi a própria AGA que os desenvolveu. Os Passadizos do Paiva já foi parceiro Câmara Municipal de Arouca, que também o desenvolveu no âmbito da nossa estratégia de eficiência coletiva, no PROVER. Também apostou aqui numa infraestrutura de observação, de interpretação e de fruição de todo este património, isto numa área complementar à Serra da Freita, que é o Rio Paiva, e que também tem ele uma grande força natural e geológica e uma história importantíssima para contar. Estes Passadiços do Paiva foram galardoados ultimamente, nos últimos anos, já com vários prémios de relevância a nível europeu, mas também a nível mundial, como foi em 2018 e em 2019, com o World Leading Adventure Tourist Attraction. É o segundo ano consecutivo. Os Passadiços é uma infraestrutura de 8,5 km, promovida então pelo município de Arouca, que abriu em 20 de junho de 2015 e que permite ter aqui uma fruição sobre um espaço natural, mas também ele condicionado, obviamente. Temos aqui uma gestão muito controlada da sustentabilidade e de controle, monitorização do espaço, tanto em nível de fluxos turísticos como também da própria qualidade ambiental em toda a sua área de extensão, de modo que temos 9 geossítios, 5 geossítios devidamente interpretados e visitas guiadas que se fazem também diariamente no espaço, com também obviamente elas exploradas pelas empresas, pelos nossos parceiros, que também exploram todo este património e toda esta oferta de infraestruturas que foram criadas no território. O geoturismo, para ser ainda mais forte no nosso território, o que é que nós fizemos? Lançámos também um produto de turismo geológico dentro desta estratégia de geoturismo. Temos a rota de geossítios, que esta rota devidamente estruturada aceita muito no património geológico, não é? Ela, a sua base é o património geológico, mas ela tem um conceito um pouco mais alargado, porque permite não só conhecer e interpretar o património geológico, mas sim interagir com esta dinâmica do geoturismo, que é sustentar e incrementar a identidade do território, considerando a sua geologia, obviamente, mas também todo o restante dos patrimónios, que é o ambiente, a cultura, o valor estético, o património e o bem-estar dos residentes. E é isso que nós queremos com esta rota, no fundo, criar aqui itinerários que possibilite que os fluxos turísticos se espalhem um pouco por todo o território, à descoberta desta grande diversidade que nós temos, mas que, de facto, ela assenta muito no turismo geológico, mas que vai para além disso. Por isso é que passa a ser um produto geoturístico de excelência aqui no Geoparque. Nós temos aqui então 3 itinerários que estão devidamente interpretados, com sinalética própria, com dinâmica interpretativa própria. Todos os anos lançamos as visitas interpretadas. O primeiro itinerário tem 25 km, pode-se fazer obviamente de várias formas, não é? E normalmente é preciso no mínimo um dia se andar de carro ou de
moto, de bicicleta, enfim, ou de cavalo, mas a pé é muito mais, obviamente. Não é? Isto aqui está previsto para se fazer ou de automóvel de preferência. Temos um conjunto então de infraestruturas nessa área, que é o do primeiro itinerário da Serra da Freita, que estão implementados. No itinerário B está muito relacionado com as minas e com o processo Complexos Mineiros, da qual nós também fazemos parte, fazemos parte do roteiro de Minas a nível nacional, e temos hoje também aqui presente o Bernardo, do coordenador do roteiro de Minas, que está aqui presente também a acompanhar os nossos trabalhos, e nós, e os sítios de interesse geológicos, e nós também estamos a promover toda esta componente, todo este património, tendo um itinerário que passa especificamente pelas minas e pelos complexos mineiros do território. Depois temos o itinerário C, que é o vale surpreendente, que é o Paiva. Este sim, que pronto, obviamente contempla a visita aos passadiços e recentemente, agora permitem-me também falar aqui um bocadinho de um projeto cultural que nós estamos a implementar, que ainda não está fechado, mas que está apenas a dar os seus primeiros passos, que complementa também esta rota dos geossítios e que tem a ver com um projeto cultural, então, como eu falei, que é o Iter Omnis, que é a dimensão humana na ocupação deste geoparque, onde nós tentamos descobrir e falar um pouco, complementar toda esta oferta natural com toda a oferta cultural que há muito mais de 4.000 anos, que tem histórias para contar da sua ocupação, da ocupação humana. Temos um conjunto de parceiros de animação turística que trabalham diretamente connosco para animar este território e que vão ter a oportunidade de falar um bocadinho das suas atividades e experiências que podem ser mais natural ou de natureza, experiências mais em contacto com a natureza ou mais culturais. Voltando aqui à questão também que já foi aqui aflorado também pelo Christophe, que tem a ver com o projeto de sustentabilidade alimentar que nós temos para o território e que interage perfeitamente com o geoturismo e que tem a ver com a nossa oferta gastronómica, mas sim e também sim com os produtos locais, que tentamos criar uma rede de restaurantes onde se serve comida, mais de 50% ela local, com os produtores agrícolas a produzirem para esses restaurantes e a tentarmos então criar aqui uma cadeia curta de comercialização, onde ganhamos todos, com os produtores também locais a produzirem para esses restaurantes, e não só, mas também para consumos de venda, para venda direta ao consumidor e aos turistas, mas que podem e devem contribuir para os benefícios da economia local, e é isso que pretendemos do geoturismo, é que deixe ficar riqueza no nosso território, interagindo com os seus residentes e com os seus produtores locais, obviamente tudo isto numa área e num trabalho em rede. Depois temos aqui alguns projetos, novos projetos que estão em curso, vou só aqui falar rapidamente alguns, e que visam qualificar este destino geoturístico, e um deles é um projeto que temos com o Turismo de Portugal, que é uma app que vamos lançar com esta app, uma aplicação móvel, uma plataforma tecnológica que vai ter toda a oferta turística devidamente estruturada, que vai ser responsiva, mas também que vai ser uma forma inteligente de lidar com os fluxos e de interagir com os seus públicos. No fundo, o que nós queremos é que tenha aqui todos os recursos turísticos juntos nesta plataforma e consiga gerir fluxos turísticos de uma forma inteligente, que consigamos comunicar através de recursos à realidade aumentada, à realidade virtual, conseguir passar um conjunto de informação, mas também ela online e exatamente o que é que está a acontecer no próprio território, quais são as atividades todas que estão a ser oferecidas naquele momento, onde é possível os turistas interagirem com essa app e poder beneficiar então da oferta que está a decorrer, o que está previsto a acontecer. Ter uma leitura muito mais fácil e muito mais eficiente sobre o território em si, na realidade, não é? No on time, naquele momento. Depois temos aqui um conjunto também de experiências sensoriais que pretendemos que seja acessível a todos, e estamos com um projeto com o Centro de Reabilitação Profissional de Gaia,
no sentido também de requalificar e de fazer um upgrade aos sítios e àqueles que sejam possível, intervir para tornar acessível a todos os visitantes, ou pelo menos por áreas, podermos, e por diferentes geossítios, podermos definir quais são aqueles que são acessíveis e a que públicos é que estão acessíveis. No fundo, não defraudar expectativas, mas termos oferta para todos dentro do geoparque. Não é? Dentro do geoparque não é todos os sítios que vão ser acessíveis a todos, porque isso é impossível, mas há sítios que vão ser possível ser selecionados e ser adaptados para que seja um território para todos. E estamos neste momento também com um projeto que é o Atlântico Geoparques, onde através do geoturismo também estamos conectados com uma rota atlântica de geoturismo que vai ser apresentada à candidatura ao Conselho da Europa, no sentido de a reconhecer como uma rota cultural, temática do eixo atlântico e que provavelmente no futuro poderá ligar aqui os continentes africanos, europeus e americano, obviamente, mais à frente. Neste momento é a European Atlantic Geotourism Route, é a rota atlântica europeia, que está aqui ligado ao eixo europeu, para já, e é uma rota atlântica de geoturismo que nós estamos a lançar no sentido de explicar todas estas formações geológicas e a sua implicação na vida do cotidiano da habitação humana, também da fixação das pessoas, mas também das tradições, da cultura, no fundo ligar aqui a geologia, a geodiversidade, à cultura e estes espaços geográficos que se ficam em torno aqui de um espaço geográfico que tem a ver com a Europa Atlântica, e é isso que estamos a fazer. Deixava aqui apenas uma pequena curiosidade, que vamos ter a inauguração de um novo investimento geoturístico, que designado Aroca 516, cuja inauguração está prevista em outubro de 2020. É um investimento de cerca de 2 milhões de euros promovido pelo município de Aroca e que está construído nas proximidades do Passadiço do Paiva. Como podem ver aqui é o Passadiço do Paiva, que é a Cascata das Aguês, uma das maiores cascatas aqui em Portugal. A maior é a Freixa da Miserela, mas este espaço aqui, junto à aldeia de Alvarenga e numa zona do Paiva, onde o Paiva passa a 175 metros abaixo desta ponte e que tem uma extensão de 516 metros, vai permitir então, vou-vos deixar aqui com um bocadinho do vídeo só para o cheirinho, para depois poderem vir então conhecer esta ponte in loco, neste grande investimento geoturístico que o município de Aroca está a fazer e está a acabar, no fundo, para lançar já em outubro. António, pode dizer quantas pessoas podem estar em simultâneo? Neste momento estamos com a gestão ainda a ser preparado, o modelo de gestão, okay. e a capacidade de carga ainda não está bem definido. Ainda estão a ser feitos estudos, por isso é que também ainda não abriu, não é? Pronto, estamos aqui um conjunto de situações de gestão e de requalificação das zonas de acesso também que ainda falta resolver, mas muito em breve terão toda essa informação. Muito obrigada. Sim, senhor. 516 porquê? É os metros? É os metros, da ponte. Muito bem. Impressionante esta obra de arte. Muito bem. Terminou a sua apresentação, António? Sim. Muito bem. A minha apresentação termina assim com este vídeo. Com esta inspiração para regressarmos à Aroca. Exatamente. Para voltarem em outubro de 2020, que teremos a oportunidade de abrir a ponte a todos. Penso que será um grande motivo de visita, porque vamos, através desta ponte, ser um motivo para compreender todos os outros patrimónios que estão aqui à volta, não é? Tudo aquilo que é
os recursos endógenos e que no fundo é um motivo de visita, mas que depois interage com o resto, no fundo é uma pequena atração, uma grande, pequena, grande, que nos irá também posicionar por ser a maior também do mundo, com certeza que nos irá ajudar a posicionar o nosso destino turístico ao nível internacional. Uhum. Obrigada, António, por esta apresentação do trabalho tão consistente do Geoparque Aroca, começando desde logo por salvaguardar o que o António referia como os recursos endógenos, a dimensão geológica, que é de facto o aspecto diferenciador deste e que será dos outros geoparques, e aquelas magníficas plataformas de observação que permitem usufruir de forma sustentável dos recursos. Acho que temos que exportar esta ideia para as áreas protegidas do ICNF, que é para, enfim, também era bom conseguirmos ter esta dimensão tão bem enquadrada da forma de usufruir do património natural. E depois esta evolução do trabalho que no fundo permite ir mais longe, quer do ponto de vista da tecnologia, quer do ponto de vista da acessibilidade para todos, e portanto digamos que é um caminho que não tem fim, mas que vai abrindo e densificando a oferta disponível nos geoparques. Também registrei a questão do geofood, que aliás era uma questão definida pelo Christophe, e portanto parece-me que a dimensão da geofood nos geoparques em Portugal tem que ser, enfim, temos que nos posicionar nesse network internacional. Obrigado, António, e parabéns, e também pela quantidade significativa de parceiros privados que já estão no geoparque. E vamos passar a dois deles, à Paula e ao Pedro. O Pedro, estou a vê-lo, a Paula também está com a sua câmara ligada. Vai estar agora. Paula, agradeço que também, muito bem, já está aqui. A Paula e o Pedro não têm apresentações, portanto eu vou, enfim, colocar-vos algumas questões para podermos aqui também partilhar a vossa experiência. A Paula é responsável pelo Hotel São Pedro e a pergunta que lhe faço, e também será a mesma para o Pedro, gostávamos de perceber o que é que este Hotel São Pedro tem de especial pelo facto de ser parceiro de um geoparque e, portanto, o que é que foi preciso, enfim, ajustar, conceber do ponto de vista do serviço e da relação com os clientes para que eles percebessem que estavam dentro de um geoparque, que estavam num parceiro do geoparque, e também que nos falasse, Paulo, um bocadinho quem são os vossos clientes, qual é o perfil de clientes que chega ao vosso hotel. Pode ligar o microfone, por favor? Então, muito obrigada e muito boa tarde a todos. Queria desde já deixar o meu agradecimento ao convite que me foi feito e que aceitei com muito bom grado. Que é sempre uma honra participar em qualquer ação promovida aqui pelo Geoparque, ainda mais aqui em parceria com o Turismo de Portugal, que também foi um parceiro desde o início aqui da nossa unidade, o Hotel São Pedro. O Hotel São Pedro é um projeto familiar 100% com investimento local e que sem o apoio de algumas entidades tal não seria possível, e o Turismo de Portugal foi uma dessas entidades e que nos continua a prestar apoio. Nesse sentido, quando este projeto teve início pelo meu pai, pronto, entretanto depois eu juntei-me e a inauguração foi em 2008, em setembro de 2008. Logo a seguir, em 2009, foi oficializado o Aroca Geoparque como um dos geoparques oficiais. Portanto, o crescimento do hotel e do geoparque andou sempre um bocadinho de mãos dadas. Desde o início, quando nos foi apresentado este projeto, na altura, pelo Presidente da Câmara, o Engenheiro Artur Neves, e também pelo Dr. Artur Sá, foi sempre
um grande entusiasmo, embora a gente não percebesse muito bem o que era um geoparque, não é? Quer dizer, porque era um conceito muito, muito novo para nós, mas percebemos que era importante. E associámos-nos logo desde o início a este projeto. Inicialmente o nosso foco foi sempre trabalhar com grupos, mas também com os individuais. No entanto, sempre foi uma visão do meu pai, que achamos que quando se está aqui a vender os nossos serviços, não nos deveríamos limitar a vender unicamente o alojamento e a refeição, porque nós também temos um restaurante aqui no hotel, um restaurante de gastronomia regional, mas isso nunca seria uma experiência completa, nem muito memorável. E ele sempre trabalhou e sempre me ensinou que era importante vender, entre aspas, o que de melhor Arouca oferecia, e que na altura, já muito antes do Geoparque, era o Mosteiro de Arouca, com o Museu da Arte Sacra, era a Serra da Freita, com a Freixa da Misarela, já com as Pedras Parideiras, embora nessa altura as Pedras Parideiras, e quem vê hoje o Centro de Interpretação das Pedras Parideiras e conheceu o que era antes, de facto foi uma evolução abismal e foi uma valorização do sítio muito importante. Na altura sabia-se que existia um fenómeno geológico que era engraçado, porque havia uma pedra grande que dava umas pedras pequeninas, mas aquilo era rodeado com uma grade de metal horrível a toda a volta, até já no sentido de tentar preservar, porque havia já uma pilhagem daquelas pequenas pedras, porque as pessoas achavam engraçado. Portanto, já havia esse cuidado antes deste projeto. É evidente que quando depois o Geoparque surgiu, o território começou a ser mais trabalhado, os geossítios começou a ser mais trabalhados, e os nossos programas para grupos incluem obrigatoriamente a visita a esses geossítios, e sempre acompanhados com um guia local, ou seja, o grupo não se limita a vir com um guia de fora, os nossos programas que vendemos aqui têm um guia a acompanhar, porque melhor do que ninguém, nós aqui no local sabemos explicar o que está por trás de cada um dos geossítios e contar aquelas pequenas histórias muito relevantes. Portanto, sempre foi um bocadinho o nosso modo de trabalhar, e o Geoparque trouxe, se calhar, uma valorização ao produto que antes não existia, porque antes era para nós, quando começámos até a promover o hotel, era um bocadinho complicado tentar explicar o que era a Arouca e onde é que era a Arouca e o que é que tinha de tão especial e o que era o Geoparque, porque achava-se, agora já nem tanto, mas ao início perguntavam-nos a que horas é que abria o Geoparque, porque não havia o Geoparque, e a gente disse, não, a senhora já está no Geoparque, isto já é o Geoparque. E também fazemos um bocadinho esse trabalho na recepção, tentar explicar às pessoas o que é que podem e têm como visita aqui à Arouca. Tentamos também fazer esse enquadramento aqui logo à chegada do hóspede. Uhum. E quem são os seus clientes, Paula? Como é que os definiria em termos de perfil? E trabalhávamos muito os séniores, os grupos séniores e os grupos de turismo natureza. Trabalhávamos muito com grupos desportivos ligados às caminhadas, sobretudo às caminhadas e aos percursos pedestres, que sempre foi um dos focos aqui da nossa unidade. Embora recentemente, e também com esta questão da pandemia, tivemos que nos adaptar um bocadinho e começar a trabalhar mais os turistas individuais, também no sentido de lhes oferecer esse pacote completo que já oferecemos aos grupos. Portanto, nós já tínhamos esse know-how de trabalhar os grupos, e o que fizemos foi adaptar e com bastante sucesso, em parceria com as empresas de animação local, nomeadamente a Justcam, que também vai falar aqui hoje. Temos conseguido oferecer ao cliente uma experiência um bocadinho mais abrangente que simplesmente vir ficar aqui no hotel. Pronto, que sempre foi esse o nosso foco. Sim, e nacional e internacional, ou tem vindo a crescer o internacional? Estava a crescer o internacional, nomeadamente com Espanha, inclusive estávamos a conseguir chegar ao mercado espanhol, que é um mercado muito difícil.
mas quando descobriram, quando o mercado espanhol estava, mesmo de grupo, estava a descobrir mercado espanhol ligado ao turismo de natureza, sobretudo. Quando eles começavam a descobrir, eram clientes que repetiam. Aliás, eu espero ainda trabalhar com um desses clientes que veio de Sevilha, ainda foi um dos últimos grupos que eu tive aqui antes da pandemia, que é um grupo ligado a caminhadas de Sevilha, que veio de propósito à Aroca. Portanto, estamos a falar de horas e horas de percurso, em que hoje em dia a Aroca já não é vista como algo inacessível. Os turistas acham que vale a pena fazer muitas vezes esse sacrifício só pelo benefício que têm de vir conhecer um território que de facto oferece diferença. Obrigada, Paula. E passo ao Pedro. Enfim, a fruição de um geoparque passa muito, enfim, na nossa ótica do turismo, pela existência de empresas que permitam uma diversidade de experiências. Quer contar-nos um pouco o facto de ser um parceiro do geoparque? Enfim, não sei se começaram já a ser ou se adaptaram à vossa oferta. Conte-nos um bocadinho como é que é a vossa especificidade enquanto parceiro do Geoparque Aroca. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite para participar nesta conferência. Cumprimentar a todos, mas em especial a Teresa Ferreira, a Margarida Belém, o António e a Paula, os meus colegas de painel. E dizer então que, portanto, a Just Come é um operador turístico e uma empresa de animação turística especializada neste território. Nós decidimos não nos especializar em alguma atividade ou em alguma área de atividade, mas sim num território. Então tentamos cobrir a maior parte das experiências que consideramos interessantes de se fazer neste território. Somos uma equipa local, portanto somos todos os nossos guias, todo o nosso staff são pessoas de cá. E isto surge, portanto, eu tenho um background mais ou menos ligado ao desporto de natureza e de aventura. E percebi que havia uma falta de interligação entre as diversas experiências que os turistas podiam ter cá no território. Por vezes tínhamos turistas que vinham cá fazer rafting, ou vinham fazer canyoning, ou outras atividades, ou simplesmente passear a pé, mas por vezes faltava-lhes a experiência gastronómica, ou vice-versa, ou pessoas que vinham cá à Aroca para almoçarem ou para jantar, porque aqui a Aroca sempre foi muito conhecida também pela gastronomia, e depois faltava-lhes a experiência de visitação. Portanto, em 2011 surgiu esta ideia, depois lá está, com a criação do Aroca Geoparque e com o desenvolvimento do Aroca Geoparque e das estruturas associadas, percebi que isto faria todo sentido e havia viabilidade, então decidimos criar um operador turístico que trabalhasse o incoming específico nesta região, ou neste território. Portanto, o nosso conceito, assim como o nome diz, é Just Come, basta vir. Portanto, nós temos a preocupação de, para além de proporcionar experiências, termos, digamos, um acolhimento próximo com as pessoas, portanto, tentar trazer aquele conceito do Welcome by Locals, ou seja, receber as pessoas cá neste território como se fosse a nossa casa, sermos um pouco anfitriões deste território. E personalizar a oferta que existe, tanto a nossa como de outros parceiros, ao perfil do visitante. Ou seja, o visitante entra em contacto connosco, nós tentamos perceber o seu perfil, as suas motivações e tentamos adequar a oferta àquilo que se pode viver neste território a essas expectativas. Pronto, e tem corrido relativamente bem. As pessoas gostam deste tipo de acolhimento, pelo menos temos tido esse feedback. Nós temos uma série portanto, temos uma oferta variada em termos de animação turística, desde a área do touring cultural e paisagístico, com walking tours e jeep tours, e também atividades de aventura nas várias vertentes, portanto hard e soft, tanto atividades para quem procura mais emoção, como atividades para quem procura apenas uma experiência de descoberta. E tentamos sempre conjugar estas experiências, como eu dizia, com a gastronomia, com o acolhimento, com o alojamento, e pronto, e é mais ou menos desta forma que temos trabalhado.
Pedro, mas gostava de perceber se trabalham sobretudo no mercado nacional ou também já existe procura internacional e um pouco o perfil, são famílias, são mais jovens, são mais séniores, querem programas mais curtos ou maiores, um bocadinho a vossa experiência do ponto de vista deste perfil de procura. Certo. Nós, devido à abrangência da oferta que temos, portanto, nós temos desde visitas culturais, desde um walking tour ao Centro Histórico de Aroca, com uma prova das conventuais, assistir a um concerto de órgão ibérico no Mosteiro, até um rafting de aventura, um canyoning de aventura. Portanto, temos um leque muito alargado de atividades. E por essa via temos um leque também alargado de público. Portanto, nós trabalhamos tanto com grupos, tanto séniores como não tão séniores, mas tanto grupos que vêm organizados, até ao casal, que vem passar cá um fim de semana, ou 2 ou 3 dias, e que faz atividades connosco. Portanto, desde jovens, desde crianças, até 18 aos 80, ou dos 6 aos 80, na verdade. Portanto, temos um leque muito variado. Temos também, portanto, em termos de nacionalidades, nós trabalhamos ainda, mas acho que isto é uma realidade do destino, não só da nossa empresa. Trabalhamos com uma grande porcentagem de turismo nacional. Temos tido, como a Paula dizia, temos vindo a sentir que há cada vez mais procura pelo turismo internacional, por estrangeiros. No nosso caso específico, muito ligado aos países do centro da Europa e também América do Norte. Os dois serão os países emissores ou regiões emissoras mais comuns no nosso caso. Isso significa que no fundo estão a beneficiar do facto de Aroca pertencer a uma rede internacional, esse aspecto não é indiferente para chegar a esses países mais longínquos, diria? Não, de todo, não é indiferente. É óbvio, nós trabalhamos muito em parceria com o Aroca Geoparque desde o início e, portanto, a promoção que o Aroca Geoparque tem feito ao destino e aos seus parceiros, é óbvio que traz os seus frutos e nós colhemos esses frutos também. E há uma articulação muito presente entre os privados e a gestão do Aroca Geoparque. E, como eu costumo dizer, é muito mais fácil trabalhar num território assim, num território que está estruturado, que está organizado, em que há uma estrutura de gestão, que promove, que desenvolve, que pensa em turismo e que tenha esta estratégia do que num outro território. E, portanto, não há dúvida que empresas como a minha, ou como a nossa, ou como a da Paula, ou como qualquer empresa ligada ao turismo tem, sem dúvida alguma, não parte do ground zero, não parte do chão, não é? Parte de um patamar um pouco superior quando se instala ou quando trabalha num património assim. Exatamente. Sim. E que já assume esse trabalho em rede como um ativo incontornável. Volto à Paula. Enfim, de facto, como dizia, vivemos tempos, enfim, atípicos, difíceis. Reparei no seu site que é aderente do selo Clean and Safe, portanto perguntava-lhe, Paula, enfim, já nos disse que ajustou já a sua oferta para turistas individuais, queria, enfim, do ponto de vista da segurança sanitária, o que é que foi mais, enfim, mais relevante ter implementado, o que é que alguns exemplos que possa aqui partilhar connosco de práticas que introduziu e que, enfim, que decorrem do selo Clean and Safe, mas que são importantes para esta segurança sanitária, isso por um lado, e também queria ouvi-la relativamente a este tema que temos falado ao longo deste webinar, da sustentabilidade, da forma da necessidade de termos também as empresas com práticas sustentáveis. É um caminho que vocês já começaram, que vão começar do ponto de vista da sustentabilidade ambiental e social, enfim, esses dois tópicos, por um lado pandemia, por outro lado sustentabilidade, e depois passaria ao Pedro.
Muito bem, então relativamente ao selo Clean and Safe, eu também fui se calhar dos primeiros que aderiu logo, porque senti a necessidade de algumas orientações quando começamos a repensar a reabertura. Na realidade, aquilo que me parecia até um bocadinho complexo ao início, no fundo, basicamente foi adaptar à circunstância alguns serviços. A questão das limpezas que tiveram que se intensificar, a gestão das limpezas também teve que ser um bocadinho modificada. Por exemplo, um dos procedimentos que adotamos foi fazer a quarentena dos quartos, ou seja, um quarto não é alugado logo imediatamente a seguir, é uma das estratégias que adotamos. A questão do pequeno almoço, que antes era em buffet, e que começamos a servi-lo de forma individualizada e com hora marcada, e aquilo que eu ao início até achava que as pessoas iam sentir alguma relutância, até acabou por funcionar muito bem. As pessoas sentiram confiança nos serviços. Eu acho que até acabam por gostar, embora em termos logísticos para nós é muito mais trabalhoso fazer um serviço de pequeno almoço individualizado, mas acabamos se calhar por dar um bocadinho de mais atenção ao cliente, que foi uma coisa que eu achei que era necessário. E também quis que as pessoas, ao ficarem aqui no hotel, também não sentissem que estavam num hospital, porque um hotel não tem que ser um hospital. Temos que cumprir as regras de higiene, até para nos protegermos a nós aqui, os nossos colaboradores, mas temos que também sentir que as pessoas se sintam relaxadas e não se sintam constantemente a pensar no Covid. E eu acho que até agora o feedback tem sido positivo. No que diz respeito à questão da sustentabilidade, de facto já era uma questão que esteve presente desde o início aqui no nosso projeto. Inclusive nós inicialmente tínhamos o rótulo ecológico, chegamos a ter, entretanto decidimos não renovar por questões logísticas, mas nós temos painéis solares, temos a gestão elétrica, que funciona com sensores, a questão dos caudais de água, a questão da reciclagem. Portanto, é uma situação que sempre esteve inerente ao nosso projeto. Portanto, no fundo, é darmos continuidade a essa situação. No entanto, mesmo em colaboração com o Geoparque, surgiu um novo projeto que já foi aqui referenciado pelo António, que foi o projeto GeoFood, e que também abraçamos. Nós somos os entusiastas do Geoparque, e tudo que surja como novidade. Estou a ver. Nós aderimos logo de forma imediata e muitas vezes sem questionar, sem saber muito bem o que é que nos vamos meter, mas a gente vai e depois logo se vê. E o projeto GeoFood, de facto, é um projeto que me é muito, muito querido, em conjunto com um trabalho feito pela nutricionista Ana Helena, que também é uma entusiasta aqui do território. Aliás, isto por trás tem sempre um grande entusiasmo de nós arauquenses com as nossas coisas. Nós somos, as pessoas. Nós somos uns vaidosos de Arouca, é o que eu costumo dizer. Qualquer pessoa aqui de Arouca é o melhor guia que se pode ter. Portanto, no fundo, é pegar aquilo que já existe em nós e mostrar às pessoas, pronto, porque nós fazemos-lo com gosto e sentimos realmente, como dizia a senhora Presidente, temos muito orgulho disso. E o projeto GeoFood é um projeto que é uma coisa muito simples, é valorizar os produtos locais e colocá-los nos nossos serviços. Nós temos um pacote que inclui toda uma experiência Sentir Arouca, que vai desde o jantar com produtos locais, o pequeno almoço com produtos locais, o piquenique com produtos locais, pronto, e depois, claro, a visita aos geossítios. Portanto, também nesse sentido percebemos que é importante essa valorização dos produtos, porque as pessoas também os valorizam. E também dessa forma é um incentivo aos pequenos produtores locais. Até inclusive quando se começou este projeto GeoFood, a variedade de produtos que existia não é tão grande como a que existe hoje. Hoje existem, além de produtos agrícolas que as pessoas começaram a diversificar a produção, e inclusive começou-se a desenvolver alguns produtos, como por exemplo a broa da abóbora, que é um projeto de um casal que também se viu numa situação em que a esposa estava
ficou desempregada, não sabia muito bem que tiveram um bebê, e então para começar a ganhar algum dinheiro tinham uma receita de família que envolvia a abóbora e desenvolveram um produto que é uma bola de abóbora que no fundo é um pão doce, mas não é muito doce e é muito agradável, e é um produto que teve muito sucesso, é um dos produtos, portanto é um geoproduto, e que também incluímos aqui nos nossos piqueniques e no nosso pequeno almoço. Portanto, eu acredito que às vezes não são precisos grandes ações, às vezes são pequenas ações para valorizar coisas que depois, no fundo, as pessoas sentem como genuínas e autênticas. Muito obrigada, Paula, pelo seu entusiasmo, pela sua partilha enfim, por toda esta resiliência, e portanto não há pandemia que nos pare, é o que eu digo. Não. Que eu digo. Em relação ao Pedro, também queria perguntar-lhe, enfim, as atividades de animação turística, enfim, foram desconfinadas mais tarde, continua a ser uma área difícil porque são vários equipamentos, enfim, a distância, nos passeios. Queria um pouco também partilhar-se connosco, enfim, se é que, enfim, nesta fase em que a atividade ainda não está completamente retomada, mas ainda assim como é que se prepararam desse ponto de vista, e depois que também, enfim, partilhasse connosco do ponto de vista da sustentabilidade, o que é que perspectivam fazer, ou o que é que já fazem, como é que uma empresa, enfim, um tour operador pode também sinalizar junto dos seus clientes esta dimensão da sustentabilidade que está tão ligada ao Geoparque. Certo. Bom, em relação aos tempos estranhos, né, que vivemos hoje em dia, eu acho que nós, em territórios como o Aroca Geoparque, somos, de certa forma, beneficiados. Beneficiados neste aspecto, porque as pessoas têm, e como dizia o Christoph, uma grande ânsia de liberdade e uma grande ânsia de reconexão com a natureza. E nós, na verdade, desde que começamos portanto, a trabalhar, desde que reativamos a nossa atividade, sentimos muita procura. As pessoas querem vir para a natureza, querem vir para o espaço aberto, para o espaço livre, e portanto sentimos que, se calhar em comparação com colegas de empresas de tours em meio urbano, nós somos sem dúvida privilegiados. O que nós tentamos, nós também somos aderentes do selo Clean and Safe, também logo desde o início, e uma das principais medidas, para além de toda a preocupação com a higienização dos equipamentos, das viaturas, tudo, uma monitorização do nosso staff, dos nossos clientes também, nós adotamos uma medida que foi fazer todas as atividades em exclusividade, ou seja, enquanto no passado ou num período antes Covid, nós fazíamos, portanto, se houvessem pessoas interessadas para o mesmo tour, para a mesma atividade de animação turística no mesmo horário, juntaríamos os grupos e isso era encarado de uma forma perfeitamente normal e por vezes até enriquecia de alguma forma a experiência, porque as pessoas ficavam por se conhecer e etc. Agora somos realmente muito rígidos nesta regra e não misturamos grupos. Se vem um casal fazer canyoning neste momento, faz um casal canyoning com o seu guia. E se aparecer outro casal, faz uma hora mais tarde com outro guia. Portanto, levamos isto muito a sério, naturalmente com algum prejuízo financeiro para a empresa, mas com um ganho pela confiança que também conquistamos por parte dos nossos clientes. Portanto, fica agradado quando houve que temos esta medida. E pronto, e é isso que é desta forma que estamos a lidar em termos da pandemia. Relativamente à sustentabilidade, nós sempre tivemos essa preocupação. Um exemplo que das nossas atividades, nós fazemos sempre um pequeno momento de reforço energético em quase todas as atividades, tanto de aventura como de tours, e recorremos sempre a produtos locais. É uma situação em que todos ganham, porque o cliente fica agradado de provar algo que é local, de algo que não é, portanto, que seria mais difícil chegar até ele se não fosse através de nós.
quem nos vende esses produtos também fica agradado e, portanto, cria-se aqui um ciclo de desenvolvimento positivo. Em termos da nossa dinâmica, nós acreditamos muito num conceito que é a valorização do território por via da experiência. Ou seja, nós percebemos que uma pessoa que visite o território de uma forma autónoma tem uma experiência muito diferente de alguém que visita o território através de alguém local ou de uma empresa de animação turística ou até mesmo um alojamento que lhes faça, como sei que a Paula faz e outros alojamentos fazem quase uma visita guiada também, prestam esse serviço também aos seus hóspedes. É totalmente diferente. Começa logo pela humanização da experiência, não é? Então alguém que chega ao território de carro e que vê a paisagem, que vê este outro ponto de interesse, é uma experiência muito fria, não é? Muito pessoa, objeto, pessoa, paisagem. Quando há um acompanhamento, quando há pessoas a fazer esta interligação, há uma humanização e torna este momento muito mais especial. E portanto é isto que nós acreditamos portanto, é esta mais-valia que nós também acreditamos que damos aos nossos clientes e ao território. Portanto, a seleção dos melhores locais a visitar, ou seja, portanto, o hóspede ou o cliente não precisa de procurar pelas melhores paisagens porque nós levamos a mostrar. Isso torna o tempo de visita mais eficiente e faz com que as pessoas levem uma recordação melhor do território. Pronto, eu não sei se estou a fugir muito ao termo sustentabilidade. Não, sim, mas sim. Não, agora só restava perguntar-lhe se os seus jipes também são de baixas emissões de carbono, mas pronto, não são, mas vão ser. Não existem, acho que não existem. Se calhar não existem, exatamente. Não, se calhar ainda não existem. Mas nós não trabalhamos com o destino em si não é um destino de turismo em massas e nós também não trabalhamos com grandes grupos. E portanto a nossa pegada de poluição, se lhe quisermos chamar, eu acho que é uma coisa residual, exatamente, não é algo que tenha importância. Por outro lado, posso lhe dizer que, por exemplo, há muitos sítios que são praticamente inacessíveis em que nós passamos, tanto nos passeios de jeep a pé como atividades de rio, etc., e em que fazemos limpeza de todo o lixo que encontramos. E se não fôssemos nós, os nossos clientes, que nós também incentivamos a que o façam, não haveria forma, porque não há nenhum funcionário da Câmara Municipal que pudesse chegar àquele sítio para fazer limpeza, não é? Muito bem, isso é muito, muito importante, essa partilha. Sim, senhor. Compensamos a emissão de jipes por essa senhora. Muito obrigado, Pedro, pelo seu testemunho. São de facto parceiros fantásticos do Geoparque Aroca. Eu não tenho questões aqui no bate-papo. Se alguém quiser colocar alguma questão, algum comentário de viva voz, pode fazê-lo, temos ainda 5 minutos. Não sei se o António, enquanto anfitrião, quer acrescentar mais alguma questão? A Paula acho que está ali a levantar a mão, quer falar? Sim, agora Paula, sim. Eu quero só reforçar esta questão que o Pedro falou, da questão e tal como eu também acredito que o turismo deve ser um turismo experienciado e vivido, e é por isso que o Pedro é um dos meus grandes parceiros aqui do hotel, e que também graças a isso foi muito fácil eu reorientar aqui também um bocadinho o meu trabalho para a questão, para o turista individual, porque já existem empresas a trabalhar animação em território com um trabalho de excelente qualidade e que proporcionam ao cliente experiências únicas. Aliás, estas próprias empresas, estou a falar no caso da Jacecam, mas outras, por exemplo, do Paiva, o Rafael, que também é um dos associados mais antigos e um dos grandes entusiastas aqui das atividades de rio, nomeadamente ele é especializado no Rio Paiva. Estas empresas gostam de nos proporcionar a nós, aos parceiros de alojamento, mostrar-nos como é que funcionam as atividades deles, porque isso é muito importante para nós vendermos ao cliente. O Pedro, penso que foi o ano passado, fez a atividade dos jipes, não sei se foi o ano passado, se foi há 2 anos, fez o convite com o Geoparque. Isto é sempre este trabalho de campo é sempre feito em conjunto com o Geoparque dinamiza e organiza e faz o convite aos parceiros locais
E nós participamos nessas atividades que é para podermos perceber como é que funciona e para podermos vender melhor aos nossos hóspedes. E ainda há 15 dias o Clube do Paiva também fez uma atividade que foi muito engraçada, que é o River Trekking, que é uma caminhada aquática no Rio Paiva. Isto falado assim não me parece nada de especial, mas fazer aquilo é divertidíssimo. Uma pessoa fica com novas negras, mas sai de lá feliz. O António deve saber o que é que eu me estou a referir. Também participou. E só assim é que nós conseguimos vender às pessoas. E depois de eu ter participado naquela atividade, consegui convencer alguns hóspedes a ir fazer, porque eu fiquei tão entusiasmada com aquilo, que consegui convencer alguns hóspedes a fazer e toda a gente adorou. Uma outra parceria que fiz muito recentemente, e também neste conceito da experiência, foi um convite que me foi feito pela Casa dos Doces Conventuais de Arouca, que é uma casa que os seus proprietários são herdeiros dos saberes antigos da doçaria conventual, que é nesta caixinha que vocês podem ver. Esta caixinha é uma welcome box que é colocada nos quartos dos hóspedes à chegada, que dá as boas-vindas ao hóspede e que convida logo o hóspede a sentir Arouca pelo paladar. Portanto, também é uma parceria que eu me senti muito honrada, que foi feita pela Casa dos Doces, que tem uma estratégia muito, muito inovadora e que de um saber antigo conseguiram modernizar e que traz muita qualidade também aqui ao nosso produto. Queria só deixar essa nota também. Muito bem, Paula, muito interessante essa experiência. Então, não havendo mais questões, entretanto aqui no bate-papo já ficou claro que tanto as apresentações de hoje como do anterior webinar vão ficar disponíveis nos sites dos geoparques anfitriões, portanto isso fica resolvido. Vamos encerrar este webinar não sem antes convidar-vos para o próximo webinar. E, nesse sentido, peço à Antónia Moraes, do Geoparque Terras de Cavaleiro, que vai ser a anfitriã do próximo webinar no dia 27 de julho. Antónia, coloque o som e partilhe connosco. Muito obrigada, Teresa. Obrigada a todos por estarem presentes já no segundo webinar deste ciclo de webinars. E é certo que o convite fica para o dia 27, às 15 horas, tal como este, para mais um webinar, e desta feita para falar de territórios de desenvolvimento sustentável, que afinal de contas é tudo isto que temos vindo a falar até agora. Acredito que vai ser uma experiência simpática, tal como tem sido estes webinars, porque vamos reunir um conjunto de pessoas que, quer do território, quer de pessoas de ciência que trabalham neste território e que nos irão dar um contributo fantástico para percebermos não só o que é o Geoparque Terras de Cavaleiros, mas também como é que se trabalha a sustentabilidade nestes territórios tão peculiares. Muito obrigada, Antónia. Portanto, eu só tenho que vos pedir para seguirem os 5 geoparques nas respectivas redes sociais, também o Turismo Portugal, porque partilharemos o programa do próximo webinar e outras iniciativas que esta rede de geoparques Unesco Portugal vai continuar a fazer, e vamos precisar de todos vós para os enriquecer e para os partilhar. Muito obrigado por estas 2 horas de partilha e de inspiração, e até ao próximo webinar. Tchau. Obrigada. Até breve. Adeus. Obrigado, até breve. Obrigado. Tchau, tchau.